Olá, leitores, tudo bem com vocês? E hoje eu vim falar um pouquinho como foi a minha experiência ao ler o livro Duas Faces do Amor. Então, vem comigo. E aí, pessoal, como é que vocês estão? E hoje, finalmente, voltei ao meu cenário com a minha estante, os meus livros. Estou muito feliz. E estamos em clima natalino com a minha mini árvore de Natal ali. Estou adorando voltar. Finalmente a cortação de madeira acabou, então pude tirar, né, a proteção ali dos livros das estantes. Estou muito feliz de estar de volta com a estante iluminada. E espero que vocês gostem dos vídeos de volta ao cenário deste canal. Então, pessoal, hoje eu vim falar um pouco sobre o livro Duas Faces do Amor. Na verdade, eu ganhei esse livro da autora, eu ganhei o e-book, eu não tenho o livro físico, então não tem como eu segurar aqui pra vocês, tá? A autora é uma pessoa que eu conheço, ela já foi minha aluna, ela mora perto da minha casa, relativamente perto da minha casa. Então, a autora é a Suelen. Ela escreveu esse livro já tem, acho que um tempinho, foi o ano passado, se eu não me engano, acho que ela lançou ele em 2021. E ela me enviou o e-book e até eu vou deixar o link aqui embaixo para quem ficar com curiosidade, mesmo depois de eu dar minha opinião, né, de eu falar como que foi a minha experiência. Se você ficar com curiosidade ou se você quiser apoiar a Suelen, que é uma escritora iniciante, é uma escritora autopublicada, né, ela que bancou aí toda a publicação do seu livro, ela pagou para a editora publicar e tudo mais. Então, se você, como eu, gosta de apoiar escritores iniciantes, escritores que se autopublicam, deem uma olhadinha lá no link. Mas então, pessoal, eu vou contar pra vocês por que eu botei na thumbnail que eu fui enganada. Porque assim, pessoal, ai meu Deus, Suelen, não me mata! Não me mata, Suelen, mas assim, pessoal, eu preciso ser muito sincera com vocês. Quando eu começo a ler um livro de um autor autopublicado, de um autor super iniciante, tipo a Suelen, e alguns outros autores que eu já falei aqui no livro, o Bruno Carramanhos, é um autor autopublicado, é um autor iniciante também. Tem alguns outros autores que eu já li aqui no canal e eu sempre falo pra vocês, esse autor aqui é um autor iniciante, é um autor autopublicado, né, é um autor que eu conheço. Geralmente os autores autopublicados que eu conheço são os autores aqui da minha cidade ou que eu conheço da família. Então eu sempre deixo muito claro. Então, quando eu vou ler um livro de um autor iniciante, autopublicado, o meu nível de avaliação é diferente de quando eu tô avaliando um livro de uma editora grande, de um autor famoso. Porque a verdade é que são tipos de escrita e são livros muito diferentes. Primeiro porque a própria pessoa teve que pegar o dinheiro dela e investir, não foi a editora que investiu ali, né? A pessoa que bancou todo o processo de produção do livro. Eu acho isso muito bacana. Sempre que eu posso, eu gosto de incentivar isso, porque eu acho que tem muitas pessoas que têm talento, mas que faltam polir um pouco, né, o talento delas. Então, eu quero deixar muito bem claro no começo desse livro que eu já inicio com olhos mais... Eu já inicio com o coração mais assim, tipo, ai, faz um esforço, sabe? Tipo, não é o mesmo nível de critério de quando eu vou ler um livro de uma autor, não de uma autora, mas, por exemplo, quando eu vou pegar um livro da Tag, que é um livro internacional de uma autora que é famosa fora do Brasil, ou, ai, tô lendo um livro da Intrínseca, que são, tipo assim, livros que estão explodindo aí no Brasil ou no mundo. Então, assim, não é o mesmo critério de avaliação, sabe? Eu não leio com... Tipo assim, eu tenho muito mais carinho e eu tenho muito mais... Eu perdoo muito mais. É isso que eu vou... Eu acho que é isso que eu quero dizer. Eu passo muito mais pano para erros erros furos na história. Eu passo mais pano para personagens que não... que tem todos os personagens têm a mesma voz, tipo assim, erros mesmo de construção da história, ou erros de produção editorial, erros de revisão. Quando é um autor autopublicado, pessoal, eu dou
muito desconto pra pessoa. Tipo assim, eu não vou avaliar do mesmo jeito que eu avaliaria, por exemplo, um livro da Agatha Christie, que é tipo um clássico, todo mundo conhece. Eu não vou avaliar do mesmo jeito que eu avaliaria um livro da J.K. Rowling, que escreveu Harry Potter. Tipo, porque a J.K. ela ainda publica livros sem ser sobre o Harry Potter. Ela tem vários outros tipos de livro de suspense, entendeu? Então, assim, quando é um autor que tem uma grana, que tem uma editora por trás, que tem, tipo, muito mais, que já tem um sucesso, eu avalio de um jeito. Agora, quando é um autor iniciante e tudo mais, eu tenho eu dou vários descontos e eu dou várias passadas de pano. Mas eu fui super enganada por esse livro. E eu tô rindo porque, tipo assim, é engraçado, porque na verdade eu não. A Suelen não me adiantou nada da história, mas eu peguei o livro e imaginei que seria um tipo de livro. Então, assim, pela capa e pelo começo do livro, eu já de cara falei assim: ah, é uma comédia romântica. Esse livro é um livro de comédia romântica, ele vai ter todos os clichês de comédia romântica e tudo mais. E assim, realmente, o primeiro capítulo do livro é um capítulo de comédia romântica. Tipo assim, tem 1 milhão de coincidências, coisas que nunca aconteceriam na vida real. Tipo assim, os personagens principais são a Bebel e o David. A Bebel tá indo pra uma viagem na Escócia e aí ela entra no trem. Do nada senta um deuso grego escocês do lado dela, que é o David. E coincidentemente a Bebel é uma das brasileiras mais lindas que a gente já ouviu falar, porque, tipo assim, todas as discussões da Bebel é como se ela fosse a mulher mais desejável deste planeta. Tipo, ela é a brasileira, tipo, sei lá, ela é loira, né, eu acho, na história, eu não me lembro direito. Mas assim, ela é tipo Gisele Bündchen, maravilhosa, modelona, com corpão, peitão, tipo, perfeita. Então, assim, você já tem duas pessoas lindas, coincidentemente se sentando uma do lado da outra, daí elas vão pro mesmo lugar, daí elas começam a conversar, aí, milagrosamente, o David é um gringo que conhece sobre o Brasil, ele não só ama o Rio de Janeiro, tipo assim, todos os clichês. Bebel é brasileiro, está viajando pela Escócia, e David é um escocês que sabe de tudo do Brasil e ama o Brasil e tem um sonho de conhecer Rio de Janeiro. Outra coisa. Gente, eu tô contando os 2 primeiros parágrafos, tá? Ai, gente, quando eu contar mais esse livro, vocês vão entender porque que eu estou dizendo que eu fui enganada. Porque, tipo assim, isso são os 2 primeiros parágrafos. Muita coincidência. Aí eles começam a bater papo. Aí eles já sabem que aí o David descobre que a Bebê é brasileira, ele ama o Brasil. Aí os dois são professores de música, os dois sabem cantar. Os dois vão pro mesmo hostel. Coincidentemente, a mãe do David, a Cameron, é a dona do hostel que a Bebel vai se hospedar, então eles estão indo no mesmo trem, pro mesmo lugar, vão dormir no mesmo hostel. David é filho da dona do hostel, então assim, são todos os clichês de uma comédia romântica. E daí eu falei assim, ah, beleza, né? Tipo assim, tá um pouquinho clichê demais, porque tipo assim, todas essas coincidências aconteceram nos primeiros, sei lá, 3 parágrafos. E eu fiquei assim, nossa, mas são 3 parágrafos só do livro e já tudo isso já aconteceu de coincidência. Mas ok, é uma comédia romântica, primeiro livro da Suelen, beleza. Então, assim, numa comédia romântica, gente, esses clichês acontecem sim. Então é super passável que isso tenha acontecido no livro dela. Então eu falei assim, ah, vou continuar lendo. Continuei lendo. Só que aí, pessoal, a minha comédia romântica, porque na minha cabeça, devido ao começo da história, eu falei assim, ah, vai ser uma mega comédia romântica, amorzinho, os dois vão ficar juntos no final, tipo assim, eu gosto de comédias românticas, igual eu gosto de filmes na Netflix de Natal, tipo assim, todos os filmes de Natal são comédias românticas e você já sabe que o mocinho vai gostar da mocinha. Eu gosto desse tipo de livro, apesar de eu achar que ficou um pouco, que a autora pegou um pouco pesado nas coincidências, eu falei assim, não, beleza, comédia romântica, livro, é assim, vamos continuar. Só que aí do nada, quando a Bebel me chega no rosto, que ela vai abrir, assim, a porta do quarto dela, tem pessoas transando no quarto, e daí, tipo assim, tudo bem que a reação da Bebel foi levar um susto, nananã, só que assim, quando eu li essa cena, eu só falei assim, nossa, tipo,
do nada. E aí era uma outra brasileira que era negra, que tava lá, que levou um boy pro hostel. Daí eu já falei assim, então, tipo assim, tá, temos inclusão aqui no livro, temos personagens negros. Daí depois aparece personagem homossexual. Eu falei assim, beleza, rolou ali uma vontade de fazer uma inclusão, uma diversidade ali no livro. Mesmo que tenha ficado um pouco caricato, na minha opinião, porque, tipo assim, o personagem homossexual, ele é um homossexual caricato, a personagem negra do livro, ela é uma personagem negra caricata, tipo assim, ela é a mulher fogosa da história, e, tipo assim, sabemos que isso é até uma característica que muitas pessoas negras falam que não gostam quando escrevem em livros e filmes, por exemplo, os personagens negros são ou muito sexualizados ou sexualizados demais, e isso aconteceu no livro, tipo assim, a personagem que tava causando ali, tipo, transando com uma pessoa num lugar que não deveria, era a personagem negra, então eu fiquei meio que, tipo assim, personagem caricato, né, mas beleza, rolou uma vontade de inclusão, só que nessa cena eu já deveria ter pegado, gente, eu deveria ter pegado o que estava por vir, por quê? Em alguns diálogos, a Bebel e essa outra personagem, elas meio que, por serem brasileiras, elas meio que ficam amigas ali, saem num dia, só que essa outra personagem, ela vai embora com o amigo dela logo. Só que, assim, rolam uns palavreados na hora de falar sobre o David, que eu fiquei assim, tipo, gente, mas esse é um livro de comédia romântica, não pode ter essas palavras. Por quê? Agora, analisando de uma forma de quem, tipo, a crítica literária em mim... se eu fosse analisar um livro de comédia romântica de uma pessoa muito famosa, eu já não aceitaria o palavreado que foi usado quando o David vai falar alguma coisa com a Bebel e acho que ela tava enrolada na toalha, daí o David fica meio, né, alegrinho ali, e aí elas usam palavras meio chulas ali, a Bebel e a amiga, pra falar do estado do David, sabe? Tipo, falam do órgão dele e tal, e daí eu falei assim, nossa, mas não cabe nesse tipo de livro, porque livros de comédia romântica, livros assim bem romantiquinhos, o que acontece nesse tipo de livro? Eles geralmente são voltados para o público jovem adulto. E mesmo sendo um público jovem adulto, esse livro ele vai acabar na mão de uma adolescente menor de idade. Entende? Então, eu achei no começo, né, do livro, até essa cena do David ir falar com a Bebê tá enrolado na toalha, tava com muita cara de livro comédia romântica. Então, na minha cabeça, era um livro de comédia romântica que escapuliu ali palavras chulas, e daí eu sei que isso não cabe, essas palavras muito chulas, muito pesadas, elas não cabem em livro jovem adulto, porque o livro jovem adulto, mesmo ele não tendo sido escrito para adolescentes, pré-adolescentes, eles vão acabar na mão de alguma pessoa de menor. Então, geralmente, quando você vai escrever uma comédia romântica mais jovem adulta, assim, para um adulto de 18 a 25 anos, esse livro, ele geralmente não tem muito palavrão ou nenhum palavrão, ele não tem palavras chulas, ele não fala explicitamente de sexo, porque ele vai acabar na mão de alguém de menor, entendeu? Então, quando os editores, quando esses manuscritos, né, vão para uma editora grande e o editor vê que esse livro tem cara de comédia romântica ou de livro romanticão, assim, pastelão, eles cortam todas as coisas chulas, eles tiram os palavrões para poder polir o livro para o público-alvo, que é o público jovem adulto, né? Não é um livro, não é para ser um livro infantil, não é um livro voltado para o público adolescente, mas o livro jovem adulto a gente sabe que um adolescente um adolescente que lê muito, esse livro vai acabar na mão do adolescente. Então os editores, eles vão polir aquilo, né, para ficar redondinho ali pro público-alvo. Daí eu já falei assim, olha, nossa, tipo, tá fugindo aqui, né, do público-alvo e tal. Mas falei assim, beleza, vamos continuar. Daí, o que eu mais gostei do livro é o passeio que o David faz com a Bebel no centro da Escócia. Daí ele leva ela nos pontos turísticos dali de Edimburgo, né? Primeiro ela tá em Edimburgo, na Escócia. E aí ele leva, né? Ele vira o guia turístico, os dois estão, tipo assim, ela já está
amando e ele já está amando e tal, então eles vão passear ali pelo centro de Edimburgo, daí ele leva ela no castelo, leva ele naquela colina lá que você pode subir e tudo mais, fazer trilha, que é perto do outro castelo, que é o castelo que a rainha da Inglaterra ainda passava, né, as férias delas antes de falecer. São 2 castelos que tem lá no centrinho de Edimburgo mesmo, dá pra ir a pé de um pro outro. Aí ela fala da catedral, fala dos monumentos, fala de um outro museu, ela fala dos pontos turísticos ali. E eu acho isso muito legal, isso conversou muito comigo, porque eu já estive lá em Edimburgo, né? Eu viajei, eu morei um tempo na Irlanda, então enquanto eu tava morando na Irlanda, eu viajei no final de semana não, eu viajei assim uns 5 dias pra Escócia, daí eu fiquei uns dias em Edimburgo, passei um dia em Glasgow. Então, assim, eu fui em 2 das cidades que o livro descreve. Então, eu consegui imaginar vividamente, mas eu acho que, como ela citou muito nome, mas não descreveu muito, eu acho que se fosse uma pessoa que nunca tivesse ido lá em Edimburgo, eu não sei se alguém que nunca foi em Edimburgo se conectaria com essa parte, porque eu acho que a pessoa não ia conseguir imaginar porque falta descrição. O livro, ele é muito baseado nos diálogos, tipo assim, ele não tem muita descrição, mas ele tem muito diálogo. A Bebel e o David falam muito, e aí você fica sabendo do que tá acontecendo ao redor pelas falas deles, mas não tem muitos parágrafos descritivos. Então eu acho assim, quando a gente tá falando, por exemplo, o livro, ele foi escrito em português. Então essa é uma dica que eu vou dar. O livro, ele foi escrito em português, mas ele se passa em outro país, numa cidade que nem todo falante de língua portuguesa conhece. Então você precisa não só dar o nome do lugar, tipo assim, estou na frente do castelo blá 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 e amei esse castelo. Não, você tem que descrever aquela rua, você tem que descrever o castelo, você tem que porque quem nunca esteve lá não vai conseguir imaginar se você não descrever. Então assim, eu achei que eu consegui visualizar muito bem o que a Bebel estava fazendo. Eu consegui visualizar o passeio dentro do castelo, porque eu fiz este passeio. Eu fui uma turista lá em Edimburgo. Eu entrei naquele castelo, eu vi todas as partes. Eu vi a coroa, o cetro e blá blá blá. Mas eu tenho certeza que uma pessoa que nunca esteve lá, pela falta de descrição, não ia conseguir imaginar. Então, essa é uma dica, tipo, se você está escrevendo um livro em português para falantes da língua, né, portuguesa, você tem que pensar que mesmo que você tenha estado lá, a maioria das pessoas não estiveram, e daí é muito maçante, igual eu já li livro, por exemplo, sobre, sei lá, a Índia, eu nunca estive na Índia, e aí se o autor só fala, e daí o personagem está andando na rua tal, se ele não descreve aquela rua, eu faço zero ideia de como que aquela rua é. Então a gente tem que pensar no nosso leitor. Tipo assim, o meu leitor, ele sabe como que aquele castelo é? O meu leitor, ele sabe como que aquela rua é? O meu leitor sabe o que que é um cetro? Tipo, como que é o cetro? Tipo, entende? Tipo, dá uma descrição. Eu acho que Harry Potter e Senhor dos Anéis são os meus livros preferidos pelo nível de qualidade de descrição dos autores, né? O Tolkien, ele descreve muito bem um mundo que nem existe, que é o mundo do Senhor dos Anéis, né? Ele criou ali a Terra-média, ele criou aqueles elfos e tudo mais, ele descreve de um jeito que ninguém nunca viu a Terra-média, ninguém nunca viu um elfo, mas todo mundo, quando lê o livro, imagina detalhadamente como que um elfo é, como que um elfo deveria ser. Todo mundo consegue imaginar como que a Terra-média deveria ser se ela existisse, sabe? Mesma coisa que o mundo do Harry Potter, por exemplo. A descrição é tão bem feita, tão rica, que não existe Hogwarts, mas quando você lê ali a descrição de Hogwarts, você imagina com detalhes como é aquele castelo. Então, assim, é claro que para uma escritora iniciante, né, ter este nível de descrição é um pouco difícil, mas
botar um pouco mais de descrição ali, ao invés de só botar, tipo assim, a gente fez o tour dentro do castelo tal, a gente está descendo pela rua tal, tipo assim, descreve, olha, a gente desceu pela rua tal, que tem paralelepípedo, que a calçada é estreita e cheia de restaurantes pequenininhos, e aquela vibe meio melancólica, porque os dias são nublados lá na Escócia, tipo assim, dá um feeling de como que aquela rua para poder quem nunca esteve lá conseguir se sentir lá. Então essa foi minha parte preferida, a parte do tour. E daí depois, mais pra frente, eles viajam por outras partes da Escócia e eles vão também em Glasgow. Gostei bastante da parte que eles passeiam por lá e tudo mais. Só que, gente, entre este passeio lá em Edimburgo e o passeio de Glasgow, gente, acontece tanta coisa, tanta coisa, tanta coisa, que eu fiquei assim... Não. Cadê o meu livro de comédia romântica? Eu fui enganada. Porque, gente, o livro vira um drama. E aí o livro começa a falar de umas coisas pesadíssimas. Aí eu falei assim, beleza. Então esse livro aqui, ele começa como uma comédia romântica, mas ele vai virar um drama, sofrimento pesadão. Daí eu falei assim, beleza. Então é um livro de drama pra adulto e tal. E assuntos pesadíssimos. Então, pessoal, vou começar a falar sobre vários assuntos pesadíssimos que o livro trata em, assim, 2 ou 3 capítulos. Então, se você tem gatilho, pula aí um tanto do vídeo, tá? Mas assim, do nada, capítulo 7, David desmaiado, Bebel desesperada, David desmaia. Aí a gente descobre que David tem câncer no cérebro. Aí eu, tipo, meu Deus, em fase terminal, não adianta fazer tratamento. Aí eu, tipo, meu Deus, temos um paciente terminal na história. Aí logo depois descobrimos que Dona Cameron, mãe de David, sofria abusos físicos do pai, né? Tipo assim, apanhava, abuso sexual também. E o David, crescendo com as irmãs, meio que presenciavam essa violência doméstica. Era essa palavra que eu tava tentando lembrar. Então, assim, temos em questão de poucas páginas um paciente terminal com câncer, uma mulher que sofria violência doméstica. Daí passa um pouquinho, tipo, depois que David volta do hospital, aí Bebel sofre uma tentativa de estupro de uns outros turistas que estavam ficando no hostel, porque, né, a dona Cameron, ela dona do hostel, e daí o hostel é um lugar que fica turista de, tipo, né, é um lugar pra turista. Daí 2 caras que eram turistas entram no quarto da Bebel e, tipo, vão estuprá-la, mas daí o David entra e salva ela. Então, tipo assim, tentativa de estupro. Daí, beleza, Bebel vai fazer queixa na polícia. Daí quando ela já volta e vai dormir no quarto do David. Daí eu pensei, cara, uma mulher que acabou de sofrer uma tentativa de abuso, como que ela vai dormir no quarto de um cara que não tem nem, tipo, 5 dias que ela conhece? Porque essa era a realidade. O David era uma pessoa que ela meio que conhecia, mas entre muitas aspas, né? Sem contar que o David tem um passado super negro, assim, tipo, quando ele desmaiou foi porque ele brigou com alguém, socou alguém e tal. Então, assim, não sei, ele tem esse trauma de infância de ter visto a mãe sofrer violência doméstica. E daí ele tem mais o câncer no cérebro. E daí passa algumas páginas, daí descobrimos que David foi abusado quando criança pelo pai, abuso sexual. E daí eu, tipo, meu, pra onde tá indo isso? Pra onde tá indo essa história? E assim, essas informações são jogadas, tipo assim, sabe? Aí aí nessa história, nessa parte eu já fiquei, tipo, não. Ai. Aí eu falei assim, eu acho que eu vou abandonar o livro. Porque não tá mais sendo bacana. Não tá sendo bacana, não tá muito bem construído. E também tá uma salada. Sabe por quê? Eu acho assim, principalmente que não era um livro muito grande. Eu acho que é um livro que o livro físico, eu não tenho livro físico, mas eu acho que se ele fosse um livro físico, ele ia ter umas 115, 120 páginas, não sei, mas ele não é um livro grande, tipo, não é um calhamaço. Então, assim,
tudo é resolvido com muita rapidez na história, sabe? E aí é muita informação. Eu acho que quando a gente vai fazer um livro curto, você tem que escolher um problema para aquele problema ter uma construção. Tipo assim, vamos supor, se fosse um livro de comédia romântica, personagens se conhecem, coincidência, 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 começa a desenvolver um relacionamento, acontece um problema, clímax do problema, e aí vem a ladeirinha abaixo, que é resolução do problema, resolução de problema, e personagens se conjuntos, acaba livro. Tipo, é mais ou menos isso. Só que eu acho que o que ficou muito pesado e muito assim, tipo, surreal um pouco na história é que, tipo assim, foi coincidência, coincidência, amorzinho, palavras chulas. Daí, tipo, viagem legal, turistão, Escócia, muito legal. De repente, tipo, problema pesado, problema pesado, problema pesadão, pessoa morrendo de câncer, abuso, violência doméstica, abuso sexual infantil e aí que ele tem esse trauma infantil e daí ele acorda no meio da noite enforcando a Bebel. E a Bebel, tipo, foi enforcada pelo cara que tem todos esses traumas e ainda é um paciente terminal. Daí ela vai tentando se defender, né? Ele tava dormindo, acorda de um pesadelo enforcando ela por causa de todos esses traumas. Daí a Bebel acorda ele e a reação dela, né? Da reação da personagem é: não, beleza, David. Belezinha, vou continuar, vou virar aqui pro meu canto e, tipo, vou dormir mesmo. Você tendo acabado de me enforcar e eu te conhecendo há 4 dias e você sendo uma pessoa super cheia de problemas e traumas e eu tô super legal aqui. Valeu, te amo. Vira pro lado e dorme. Daí eu falei assim, tipo, hã? Tipo, não, assim, não é eu, obviamente, não teria essa reação que a Bebel teve. Não conheço uma pessoa que ficaria tão tranquila assim em ter sido acabada de sofrer de uma tentativa de estupro, ser enforcada por um cara que ela conhece há 4 dias e ter reação, beleza, tá joia, te amo, eu sei que foi sem querer porque você é um paciente terminal cheio de traumas. Tipo, cara, cadê o desespero dessa mulher? Cadê, tipo, não, vou sair desse hostel. Aliás, não, se, eu sei que o hostel não existe, mas se ele existisse e você fosse pra Edimburgo, na Escócia, não vai pro hostel da Dona Cameron, porque parece aquele hostel do Albergue. Já assistiram o filme Albergue 1 e Albergue 2? Que é um filme que as pessoas vão pra um hostel lá na Europa e daí, tipo assim, elas são raptadas e terminam esquartejadas e zais. É o hostel da Dona Cameron. Eu fiquei assim, gente, como que tudo isso acontece no hostel? E como que tudo isso acontece com a mesma pessoa naquele hostel e a pessoa tá tipo, tranquilaça, David, vou ser o amor da sua vida enquanto você ainda tem alguns dias pra viver. Não é a reação que acho que ninguém teria. Achei muito, assim, surreal. Mas, enfim. E assim, pessoal, eu entendo que todo mundo merece ser amado, sabe? Todo mundo merece ser amado. Eu sou dessa opinião. Eu acho que a gente tem que amar uns aos outros e tudo mais. Porém, não é tão beleza, tranquilão assim quando a gente tá lidando com traumas e problemas mentais tão pesado, sabe? Para você ter um relacionamento com pessoas, assim, você tem que ter um preparo. Não é tão fácil assim. Não é só tipo, beleza, eu te amo, eu sei que foi sem querer. Tipo, cara, tem toda essa situação, ela tem um impacto não só na pessoa que tem, né, os traumas e a doença ali, no caso seria o David, mas ela tem um impacto na pessoa que tá com ela. Tipo assim, a Bebê, ela teria que ter tido algum tipo de resquício de mudança de comportamento ali pela situação difícil que ela se encontra, de gostar de uma pessoa que é uma pessoa que precisa de cuidados psicológicos e físicos ali, porque ele tem uma doença física, que é o câncer terminal, e ele tem várias doenças psicológicas, vários traumas. Então, assim, isso impacta também de alguma forma a pessoa, sabe? Então, existe todo um cuidado. Eu não sei, eu acho que ficou muito assim
distante da realidade, sabe? Eu acho que a personagem Bebel ela deveria ter demonstrado algum tipo de reação ali do tipo, nem que seja nem que tipo assim, nossa, eu estou confusa com os meus sentimentos, porque eu não tenho certeza se eu vou conseguir lidar com isso. Sabe, às vezes a gente ama muito uma pessoa, a gente quer estar junto com ela e ajudar ela a passar pelos problemas, mas às vezes a gente fica confusa e a gente não sabe se a gente vai conseguir lidar com aquilo. Então, assim, a Bebel não teve nem essa, como personagem, esse período de tipo assim, nossa, será que vai dar pra mim? Será que vai dar pra eu lidar com isso? Até porque eu conheço essa pessoa há, sei lá, 4 dias. Aí, entende? Eu acho que ficou muito assim, deslocado. Mas aí, beleza, eu continuei lendo. Aí eles ficam, né? O David melhora um pouco, aí eles vão viajar, porque a Bebel tem poucos dias na Escócia. Aí eles vão pra. Aí, nessa parte que eles vão pra Glasgow e tudo mais. Daí, cara, chegando em Glasgow, eles viajam pelo centro, aí tem a parte legal, que é a parte deles turistando, que é a parte que descreve um lugar que eu já conheço, então eu gostei muito dessa parte. Apesar de eu achar que poderia ter sido um pouco melhor descrito. E daí eles vão pra tipo um lugar afastado, assim, meio que no meio do mato. Daí Bebel já fica assim, meu Deus, né? Tipo assim, David, uma pessoa que eu conheço neste momento há, sei lá, 5 ou 6 dias, está me levando pro fim do mundo da Escócia, lugar que eu não sei onde eu estou. Ela fica meio cabreira. Foi a primeira reação, assim, digna de sei lá, um ser humano que a Bebel teve nessa história toda, do tipo assim, será que é agora que eu vou ser esquartejada? Só que aí, gente, é nessa parte que o livro vira um livro hot, pesadão, explícito. E daí eu falei assim, não, acabou pra mim. Tipo assim, não dá mais. Primeiro porque eu não gosto desses livros, hot, pesadão, tipo, não gosto, não consigo ler. Ai, já me forcei a ler 50 Tons de Cinza. Eu li 50 Tons de Cinza 1 todo, porque tava todo mundo lendo na época. Tentei me forçar a ler o 2, mas parei, tipo, no primeiro capítulo do, sei lá, 50 Tons de Cinza 2, nem sei o nome. Mas, tipo, o livro vira um 50 Tons de Cinza nessa parte. E aí, assim, pra mim, eu falei assim, ai, olha, eu queria muito terminar de ler o livro, eu queria muito terminar de ler o livro, porque eu gosto muito da Suelen, eu gosto muito mesmo, Suelen, de você, tenho você assim no meu coração, sabe? Mas, cara, não deu. Daí, quando chegou nessa parte, eu abandonei grandão o livro. Porque eu tava já numa fase que, tipo assim, eu passei uma semana inteira sem ler, porque eu tinha que terminar esse livro para poder gravar esse vídeo, mas eu ficava assim, ai meu Deus, eu vou ter que sentar e ler o livro, e o livro é um hot pesadão, com aquelas palavras explícitas, com aquelas cenas explícitas, falando das partes da pessoa, boca no lugar, lugar na boca. Eu falei assim, não quero passar por isso. Aí, depois de muito relutar, de ficar uma semana tentando, eu falei assim, não, continua, Kevin, continua. Daí eu ficava assim, não, mas eu não quero ler. Aí eu, mas continua pela Suelen. Daí, tipo, gente, eu pensei muito, eu falei assim, não, tenho tanto livro pra ler, eu não vou continuar me forçando a ler um livro super, super, super explícito, que ele ficou explícito assim do nada. Só, sabe, infelizmente, gente, não rolou, sabe? Não, e assim, eu gosto de livros de comédia romântica, mas eu não me identifico muito com essas personagens tipo a Bebel, sabe? Que são essas brasileiras lindas, maravilhosas que vão pra Europa e daí todo mundo sai, quando ela sai na rua, todo mundo olha, todo mundo deseja, e que gosta de samba, que ama o Rio de Janeiro, tipo assim, nada dessas coisas são coisas com as quais eu me identifico. E assim, são coisas também que eu acho que confundem muito os estrangeiros, porque os estrangeiros acabam achando que todas as brasileiras, né, assim, eu tô falando como brasileira que já foi pra fora. Aí, tipo assim, as duas brasileiras descritas no vídeo são brasileiras sexualizadas, são brasileiras que são lindas, maravilhosas, mas no sentido de que os homens olham pra elas e cobiçam elas sexualmente, tanto a Bebel quanto a outra personagem negra. E sei lá, eu acho isso meio delicado, porque isso dá uma imagem como se toda brasileira fosse assim, como se toda brasileira fosse a brasileira que leva o fulaninho escondido pro hostel pra transar, sendo que isso não pode, né? Quando você tá num hostel, você não pode
Tipo, não é um motel, é um hostel, é igual um hotel. Você não pode levar pessoas que estão lá. Então, tipo assim, eu acho que isso é muito delicado, sabe? Não são todos os brasileiros que saem do país e arrumam algum gringo pra, tipo, dormir. Não são todas as brasileiras que acham o Rio maravilhoso. Tipo, eu sou uma delas, eu não acho o Rio, tipo, o lugar mais maravilhoso do Brasil. Eu acho que o Brasil tem muitos lugares lindos. Mais bonitos do que o Brasil, por exemplo, Nordeste, alguns lugares do Sul também. Não escuto bossa nova, porque a personagem do livro, tipo assim, super apaixonada por bossa nova, pagode e tal, tipo, não escuto. Então, assim, tudo muito caricato, é uma imagem de uma brasileira que, tipo assim, existe, mas não são todas também, sabe? Então, acabei abandonando o livro na parte que ele vira um livro hot, por isso que eu disse que eu fui enganada, porque realmente eu comecei a ler o livro achando que ia ser uma comédia romântica fofolete, e daí vira um drama louco, e daí depois vira um hot pesadão. Então, infelizmente, não consegui terminar de ler. Gostaria de ter conseguido terminar, mas, tipo, chegou num ponto que não tava dando pra mim. E é isso, pessoal. Fiquei decepcionada de não ter conseguido chegar no final do livro, porque eu gosto muito da autora. Queria muito, sabe? Mas eu acho também que vale a reflexão. Tipo assim, para quem é autor. Eu vou fazer um podcast agora para autores iniciantes. Mas, só para finalizar o vídeo, se você for um autor iniciante e você estiver pensando em publicar o seu próprio livro, pensa direitinho. Por mais que escrever seja uma arte e que seja uma coisa assim, né, inspiradora, que tem que ser catártica, nem sempre. Você tem que pensar no seu público-alvo. Tipo assim, você não precisa imaginar uma pessoa específica para quem você está escrevendo, mas imagina pelo menos a faixa etária, sabe? Tipo assim, eu tô escrevendo para adolescente, tô escrevendo para jovem adulto, tô escrevendo para adulto, tô escrevendo para o público mais velho. Porque você tem que polir o seu vocabulário de acordo. E também escolha um gênero. Tipo, escolha. Você vai escrever poesia? Escreve poesia. Você vai escrever drama? Escreve drama. Você vai escrever comédia romântica? Escreva comédia romântica. Você vai escrever hot pesadão? Já deixa explícito que vai ser um hot pesadão pra pessoa não ser enganada como eu. Entende? Tipo assim, já começa o livro dando a entender que vai ser um hot pesadão. Ou então eu que fui inocente mesmo e não imaginei, né? Mas aí eu fui completamente enganada, gente. Então é isso. E outra coisa, mas isso já não tem muito a ver com a autora. Eu não gostei do trabalho que a editora fez com o livro, tá? Não gostei, não gostei, não gostei. Vou deixar o nome aqui da editora para qual a autora pagou. Isso que me deixou indignada, tá? Porque eu sei que a Suelen pagou e não pagou barato para a editora fazer o papel de gráfica. Porque, assim, essas pseudo-editoras que, na verdade, funcionam como gráficas. Porque cobraram dinheiro da Suelen e não fizeram o que prometeram. Porque no pacote estava lá que ia ter revisão textual, que ia ter isso, que ia ter aquilo. Eu, como eu disse já algumas vezes, não tenho livro físico. Mas no e-book, eles simplesmente pegaram o manuscrito da Suelen e digitalizaram e postaram na Amazon, tá? Porque não teve revisão nenhuma. Tem muitos erros gritantes que se qualquer revisor textual tivesse pego aquele manuscrito para ler, teria corrigido. Frases faltando palavra, tipo assim, eu espero que, sei lá, vamos chutar assim, eu espero que a minha vida seja boa. Aí tá tipo assim, eu espero minha vida seja boa, faltando o quê? Frase de diálogo sem travessão, sabe? Sei lá, pra mim, faltando palavra, diálogo sem travessão, falta de pontuação, palavra escrita errada, palavra repetida. Peguei muitos erros que são erros de revisão. Ninguém releu aquele texto antes de postar como o e-book, sabe? E eu fico muito triste porque foi um serviço pela qual a autora pagou e eles não fizeram, entendeu? Então, assim, falta de seriedade da pseudo-editora, sabe? Prometeu um serviço de revisão textual que não foi cumprido. Então, assim, e isso deixa o leitor, ainda mais um leitor experiente, deixa o leitor experiente muito desanimado. Porque, cara, você pega um livro que tá com muitos erros,
é muito, assim, desanimador, porque você vê que não foi feito um trabalho de revisão textual, correção e tal, não foi trabalhado o texto ali. E é isso, pessoal. Então, assim, fica aí a minha experiência. Fiquei #chateada com a pseudo-editora que não fez o trabalho que a Suelen merecia, sabe? Ela merecia mais, ela merecia muito mais, sabe? Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado dessa minha opinião sincera. E a gente vai continuar falando sobre livros, literatura e assuntos relacionados em outros vídeos. Tchau!